Conceda a palavra ao nobre vereador Francisco Cláudio Costa Borges. Boa tarde a todos, né? Saudar de forma especial a mesa, né? Na pessoa do nosso presidente, o vereador Edilene Matos. Cumprimentar a todos os vereadores, né? Amigos, parceiros aqui de luta dessa Casa Legislativa. Saudar também, né, de forma especial ao público presente, né? Saudar também as pessoas que fazem a imprensa aqui da casa, na pessoa do João Furtado. Cumprimentar também, né, e agradecer, né, a todos, né, a todas as pessoas que frequentam, né, que usufruem, né, dos meios sociais para né, vamos dizer, absorverem, né, o dia a dia de discurso, de trabalho da política de Pacatuba. Enfim, hoje eu vou reforçar aqui uma preocupação com relação, né, ao nosso ginásio lá do Gereissati 3, ginásio Raimundo Sucupira. É um ginásio que de uma certa forma é bastante ocupado pela comunidade, né? Não só pela comunidade, mas pelas escolas, né? As escolas próximas lá, ou as escolas da nossa comunidade, que utilizam lá do espaço para a prática desportiva, né? Para que os professores ministrem lá nas aulas de educação física e tal. Mas o nosso ginásio ele tá passando por um período de decadência. Ele tá numa situação de abandono. Algumas escolas que antes praticavam lá essas atividades, elas, né, através dos professores, elas estão deixando de utilizar esse espaço por questão de segurança, né, por questão de estrutura, né. O ginásio lá hoje ele está só com uma parte do portão, quer dizer, está aberto dia e noite. Lá nesse ginásio, né, o telhado do ginásio vamos dizer assim, esses fatores naturais aí, né, o vento e tudo, já fizeram com que, né, o telhado, né, fosse prejudicado lá numa determinada parte, né, quer dizer, num período desse de chuva, né, o piso, né, o piso que é de cimento se torna, vamos dizer assim, um verdadeiro sabão para a prática desportiva. Lá nós temos, né, lá na parte interna do ginásio, nós temos uma abelha italiana que já se faz lá vários anos que essa abelha está lá. E que nós já comunicamos, né, ao secretário de esporte, né, nós já fizemos, né, ou já damos entrada, né, aqui na nossa casa, na Casa Legislativa aqui, com requerimento, né, pleiteando lá determinadas melhorias, né, que fosse feita algumas melhorias, né, limpeza, reforma, mas que até agora nada. E mais uma atividade que é executada nesse espaço, né, ou que se utiliza desse espaço para a prática de lazer, é o projeto dos bombeiros, denominado de Bombeiros, Saúde e Terceira Idade. Então aqui é o seguinte, eu sempre gosto de reforçar que eu venho para cá cumprir aqui, né, com a minha obrigação e a minha missão de forma tranquila, sem problema, né,
né, sem estresse, sem estar estressado, porque senão a gente adoece mais cedo. Mas as pessoas que estão praticando ou que estão fazendo parte desse projeto, seja as pessoas da comunidade, ou seja o instrutor, eles não estão satisfeitos com o ambiente. É um ambiente que não tem água, não tem bebedouro, vazamento de água por todo lado, inclusive pelo telhado, como já choveu, pronto. O espaço lá já se torna praticamente inviável, porque nesse projeto da terceira idade nós temos pessoas que correriam, né, um risco tremendo de escorregar e tal. Então, aqui, né, a gente pede, né, vou pedir aqui, né, especificamente ao vereador Chicão, que está acompanhando de perto, né, e aqui eu parabenizo o Chicão, né, por esse projeto, é um projeto importante, né. Nós também vemos vamos dizer assim, a satisfação das pessoas, né, das senhoras que estão envolvidas nesse projeto, mas elas não estão satisfeitas com relação ao ambiente que elas estão praticando, inclusive o instrutor. O instrutor disse que ele não compreende, né? Ele não entende porque é que um ginásio daquele está nessas condições, fora outras dificuldades que ele tem, que eu acredito que ele deva ter relatado para outros vereadores. Eu acredito, né? Por exemplo, segundo informações, ao se lançar esse projeto, foram, vamos dizer assim, demonstrado, né, de forma bem pontual, algumas, vamos dizer assim, participações, né, da gestão que pudesse facilitar, né, que pudesse agregar mais prazer a essas pessoas. Hoje, por exemplo, né, o instrutor lá do projeto, ele precisa de transporte, né, ele comenta, né, com as pessoas, né, as mulheres comentam que não estão tendo apoio com relação a deslocamentos, né, eles não estão tendo, vamos dizer assim, o transporte, né, o transporte que foi oferecido para a prática deles lá, né? E aqui é só uma questão de reforço, né? Como já disse aqui, é uma atividade, né? É um projeto que para mim é importante, a gente também vê satisfação, né, nas senhoras que participam, mas a satisfação com relação ao espaço, né? Vamos dizer assim, a infraestrutura do local não está agradando, né? Eu pelo que eu escutei lá, né? Talvez ele já, né? O instrutor já procure até outro local para poder atender, assim, e dar uma satisfação às pessoas e às senhoras do projeto. Fica aí o nosso alerta, né? Peço aí, eu acho até que o instrutor ele já deve ter conversado com o vereador Chicão, e eu peço que o Chicão veja lá essa situação, viu, Chicão? Outra situação que a gente vai abordar aqui, eu ainda é mais por vamos dizer assim, alerta, né? Nós estamos sendo informados, né, de que o nosso prefeito municipal, doutor Alexandre, ele já está fazendo, ou está querendo fazer, vamos dizer assim, ou promover a rescisão, né, de professores contratados, né? Professores da rede pública municipal, mas que estão aí na condição de contrato. E que, né, essas vagas seriam, vamos dizer assim, ocupadas por estagiários. Então a gente está
ouvindo, né, alguns professores, né, pessoas da educação demonstrarem alguma preocupação com relação a isso. Então a gente fez uma pequena pesquisa via internet sobre essa situação, sobre a situação de estagiário, professor e tal. E aqui eu tenho aqui um resumozinho de um texto lá da Cinep, que é lá do Paraná. Não é do Ceará, mas é educação. E o assunto é o mesmo. Aí tem, aqui nesse folheto, diz assim: cuidado, estagiário ainda não é professor. Tem aqui, depois eu vou passar para os vereadores. Cuidado, estagiário ainda não é professor. Aí tem aqui um resumo assim: segundo o Ministério Público do Trabalho, existem escolas que contratam estagiários irregularmente. O estágio é fundamental, mas a lei tem que ser obedecida. Então, eu acho que deva ser, vamos dizer assim, a forma em que esses profissionais são contratados e até mesmo a forma que eles são empregados, né? Porque eles podem, né? Existe aqui, né, a lei, a necessidade. Isso aqui é um resumozinho, né, da motivação que fez com que o presidente Lula ele criasse essa lei. A necessidade de unir a prática do dia a dia, né, e a teoria das instituições de ensino fez com que a legislação abrisse espaço para que milhares de empresas em todo o país utilizem estagiários. Recentemente, o presidente Lula sancionou a lei número 11.788, mudando algumas regras na relação entre instituições de ensino, alunos e mercado, formado por empresas e profissionais liberais. E aqui eu fiz só esse alerta, né, porque, como está frisado aqui, não existe lei que permite, né, mas aqui o Ministério Público lá do Paraná, ele reconhece várias falhas com relação à atuação dos estagiários. E aqui ele pede assim, né, sugere que seja cumprida a lei, onde ele é citado aqui que tudo bem, pode-se contratar o estagiário, mas o estagiário contratado, assim, ele não exime a presença de... Vossa Excelência disporá de 1 minuto para a conclusão. Ok. Né? Apesar da existência da lei, né, e da legalidade dessa situação, a lei impõe que, mesmo havendo estagiário, né, deverá haver também um professor habilitado, né, para que seja feito o acompanhamento disso tudo. Então, presidente, só, vamos dizer assim, como forma de alerta, né, para que, vamos dizer assim, as pessoas, os professores, né, da educação sejam vamos dizer assim, acalmados, né, e de uma certa forma seja evitado e amenizado o desconforto, né, de muitos profissionais que se propuseram a estar aqui em Pacatu, né, envolvidos, né, nessa atividade pedagógica. Enfim, agradecer aí o espaço, presidente, pela palavra dada aqui. Obrigado.